Isso, pessoal. A gente vai fazer validação agora no nosso sistema. A gente pode ver que, se a gente clicar aqui no salvar, ó, ele salva uma pessoa sem nome, sem sobrenome, sem nada, tá? Então isso não pode ser permitido pelo nosso sistema. Deixa eu excluir aqui, tá? Então quando a gente clicar no salvar, a gente vai fazer a validação do lado do servidor primeiro. A gente pode fazer a validação do lado do cliente, com JavaScript, no navegador, tá? E a gente também tem que fazer do lado do servidor aqui nos nossos controllers, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar com algumas anotações na nossa parte de modelo, tá? Existe aqui a anotação de arroba, vou esperar um pouquinho aqui que a minha ideia é dar umas travadinhas, tá? Ó, cuida com o import, tá, pessoal? Tem do Hibernate, tem várias anotações parecidas, a gente tem que usar o do Javax Validate, tá? Not null, tá? Não pode ser nulo, certo? Qual que vai ser a mensagem de erro? Ó, nome não pode ser nulo. Tá vendo? Essa é uma das validações. A próxima validação, tá? É arroba not empty. Tá? Então não pode ser vazio e não pode ser nulo. Então a gente vai ter a mensagem. Ó, nome não pode ser vazio. Tá? Então nulo e vazio é diferente. Tá? Então a gente tem que... Opa! Tá errado aqui, ó. Not null. Tá vendo? Ó, not null e not empty. Ó. Nome não pode ser nulo. Not null, not empty, nome não pode ser vazio, tá? E essas validação, essa mensagem aqui, a gente vai conseguir colocar ela para o usuário, a gente vai conseguir mostrar aqui em cima do formulário, tá? Então, o primeiro passo é a gente fazer a validação aqui, not null, not empty, tá? Você tem que colocar... Não é obrigatório, mas você tem que colocar aqui uma mensagem. Porque senão depois a gente não consegue mostrar uma mensagem legal para o usuário. Tá? Então, ó, sobrenome não pode ser nulo. E aqui mensagem, ó, sobrenome não pode ser vazio, certo? Então, o primeiro passo é esse, né? Na classe de modelo, na entidade, a gente anotar os atributos, tá? De acordo com a validação que a gente precisa, tá? Existe uma outra validação aqui, por exemplo, ó, min. Tá? Min. A gente consegue definir, ó, um valor mínimo, tá? A idade tem que ser mínimo de 18 anos, certo? E aqui a mensagem, ó, idade inválida, tá bom? Então, beleza. A gente fez aqui a parte do modelo, a validação. Agora, para a gente permitir essa validação, fazer com que o Spring emita essa validação para a gente, na hora de salvar, a gente tem que pegar na parte do controller, tá? A gente tem que pegar na hora de salvar, a gente dizer que vai ser feita essa validação. Como que a gente faz isso? Antes aqui no salvar, né? Eu quero que ele faça a validação na hora que salva. Então aqui no método do controller de salvar, eu anoto com @valid, tá? Esse valid aqui, ó, valid. Tem que anotar e a gente usa um objeto para retornar as mensagens, que é esse aqui, ó, bindig_result, tá? Que a gente vai usar para retornar as mensagens, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Antes de salvar, a gente tem que fazer as validações, tá? Deixa eu tomar um gole de café. Antes de salvar, a gente vai ter que fazer as validações. Então, se tiver validação, a gente vai retornar para a mesma tela
só que com as validações. Tá? Então aqui é uma coisa separada antes do salvar, tá? Porque a gente não pode salvar se tiver erro. Então a gente vai usar esse objeto de result, de erros, tá? Existe um método aqui, ó, has_errors. Se tiver erro, então se tiver erro vai entrar aqui dentro. Se tiver erro, a gente vai preparar o modo envio igual um new modo envio. A gente vai retornar para a mesma tela, certo? É a mesma tela que eu quero. É o cadastro, certo? O que a gente tem que fazer? A gente também tem que fazer o mesmo processo aqui de baixo. Ó. A gente vai fazer o mesmo processo aqui de baixo. É o mesmo processo. Deixa eu só substituir aqui os objetos que eu já explico. Tá? Então, se tiver erros, ó, tem erros, beleza. Aí eu vou retornar para a mesma tela. Eu tenho o quê? Que consultar todos, certo? Passar aqui para a opção de pessoas. Só que eu não dou um novo objeto. O que eu passo? Eu passo o objeto que está vindo lá da view. Por quê? Ele vai retornar, vai preencher a tela com os objetos que eu informei. Daí ele vai dar a validação, vai dar o erro, vai mostrar a mensagem de erro e ainda vai continuar com o formulário preenchido com os objetos. Entendeu? No final de tudo, para o código parar aqui e retornar, a gente vai retornar daí o nosso modo envio. Porque daí ele vai entrar aqui na condição se tiver erro, tá? Vai passar a lista de pessoas, para continuar mostrando a lista de pessoas. Vai passar o objeto que está incompleto, com erro, e vai retornar para a tela. Então ele não vai executar essa parte aqui, ele vai dar o retorno aqui para a gente. Tá? A gente pode fazer aqui um se senão também. Pode fazer um else aqui, mas não precisa. Tá? Ele vai entrar aqui, vai dar o retorno e vai parar, não vai executar essa parte. Se tiver erro, ele vai executar só essa parte aqui. Tá? Então, vai retornar para a mesma tela, vou consultar as pessoas, vou passar para o objeto pessoas para mostrar na tela e tem que passar o objeto daí que está sendo validado. Mas daí a gente precisa o quê? Mostrar a validação. Eu preciso de uma lista de string para mostrar as validações na tela. Tá? Aqui, ó, mensagem. Tá? Isso é igual um new ArrayList de string. Tá? Agora a gente vai ter que descobrir qual que é os erros. Qual que é os erros? Né? Ele sabe que tem erro. Tá? Veio aqui os erros injetados nesse objeto. Qual que é os erros? Tá? A gente tem aqui uma série de parâmetros, tá vendo? Série de parâmetros. A gente consegue descobrir tudo sobre o erro, de onde veio, né, por quê. Então, a gente tem um objeto que é object error, tá, do Spring, tá, que ele carrega o erro. Dentro desse objeto que está vindo por parâmetro, do Bing Result, ele tem uma lista, tá, que é getAllErrors, que ele retorna daí uma lista desse object erros. Tá? E daí o que eu vou fazer? A minha lista de mensagens, vou adicionar na minha lista de mensagens, tá, o erro que vai vir nesse objeto. Eu vou pegar aqui, ó, objectError.getDefaultMessage. Esse getDefaultMessage, esse get aqui, ele vem dessas anotações. Vai vir das anotações aqui, de acordo com a validação. Tá? Então, esse getDefaultMessage, ele vem das anotações. Tá? E outras. Tá? Vem todas das anotações. Tá? E daí, quando ele vai preencher a minha lista, certo? E eu vou adicionar daí para o meu modo envio, ó, ponto add object, tá? Para um objeto de mensagem, eu vou adicionar a minha lista de mensagens. Tá? Então aqui está feita a validação. Ó. Quando clicar no salvar, ele sabe que tem que validar a pessoa. Aí eu coloquei esse objeto que é para trabalhar os resultados. Aí identifico, faço uma condição. Opa, tem erro? Tem. Então eu tenho que retornar para a mesma tela. Tá?
Aí eu tenho que consultar as pessoas novamente para mostrar na tela e tenho que passar o objeto que está sendo validado. E aqui eu estou validando os erros, né? Estou colocando numa lista para eu conseguir mostrar tudo em tela, tá? Estou varrendo a lista de erros, estou adicionando numa lista de string os erros e colocando no objeto para retornar para view. Tá? Então, beleza. Então, aqui na parte do controller, ele está feita a validação. No cadastro de pessoas, antes do formulário, vou colocar um espaço em cima e um espaço embaixo para ficar melhor para a gente visualizar. Tá? E agora a gente vai construir a nossa validação. Tá bom? Vai ser bem facinho fazer. Como que a gente vai interceptar essas validações aqui na tela? Tá? Vou colocar um div. Tá? Esse div, a gente chama o timeLeaf agora. A gente vai varrer. Ó, e hash para varrer uma lista. Tá? Essa lista vai ser igual ao quê? M de mensagem vai ser igual o meu atributo mensagem. Né? Que está vindo aqui, ó, que é o meu atributo de mensagem com o valor da lista com as mensagens de erro, certo? E daí eu vou criar o quê? Vou criar um spamzinho aqui em HTML. Tá? Chamo o timeLeaf. Chamo o timeLeaf igual o texto do meu spam. Vai ser igual ao quê? O meu objeto de mensagem que está varrendo o for. Né? Como é string direto, uma lista de string direto, a gente só mostra o objeto. Tá? E vamos testar. Vamos aqui testar. Vou abrir aqui. Vou lá para o meu cadastro de pessoa. Vou tentar salvar, ó, sem informar nada. Tá? Olha lá, ó. Idade inválida. Tá vendo? Sobrenome não pode ser vazio. Nome não pode ser vazio, tá? Ele não deixou cadastrar. Tá vendo só? Vamos ver o funcionamento aqui do código. Ó, vou colocar um breakpoint aqui. Vou clicar no salvar. Ó, tem erros, tá vendo? Tem erro. Daí ele vai consultar as pessoas. Ó, consultou a pessoa que existe. Aqui passou o objeto pessoa que está vindo em tela, tá vendo? Não informei nada. E aqui ele vai varrer os erros, ó. Tem 1, 2, 3 erros, tá vendo? Nessa lista, ó. Não pode ser vazio, sobrenome não pode ser vazio, idade válida. Daí ele vai dar o retorno, né? Dar o retorno para a tela. Vou informar o nome aqui, Alex. Aí eu tenho que diminuir a mensagem. Deixa eu só tirar aqui o breakpoint agora. Olha lá, ó. Só o sobrenome, tá vendo? Coloquei o sobrenome, Egídio, agora ele vai validar só a idade, ó. Olha lá, idade válida. Tá? Vou colocar idade 17. Olha lá, inválida. Vou colocar 19, né? Porque o mínimo é 18. Né? Olha lá, salvou. Tá vendo só? Salvou. Então, assim, a gente consegue fazer uma validação super rápida. A gente já valida do lado do servidor, consegue retornar aqui para a tela de uma forma super simples, né? Então, a validação do lado do controller e mostrando na tela. E mapeando as entidades, tá? Bem facinho, não tem segredo. De fazer. Com essa receitinha de bolo aqui, vocês conseguem fazer qualquer tipo de validação de forma prática, tá bom? Então, como tarefinha de vocês aí, vocês têm que fazer como tarefa, para quem está fazendo o meu curso, né? Vocês podem fazer a validação na parte do telefone também, tá bom?